Agradecemos e passamos a palavra ao presidente João Rezende, da Anatel, por igual tempo. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui o senador Eduardo Braga, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, por esse convite. Já tive aqui outras vezes debatendo a questão do serviço móvel e também saudar também o Eduardo Levi, presidente do Sintele Brasil, e o senador Marco Antônio Costa, que está aqui também, senador pelo Rio de Janeiro, Tocantins, opa. E gostaria também o Hernani, deputado estadual, não está aqui, a Flávia do Procon do Rio Grande do Sul, que está acompanhando os debates também sobre telefonia. Em relação a essa questão da denúncia aqui da Rede TV, a Rede TV, eu estou encaminhando esse requerimento aqui para a área da Anatel para apurar essa questão da relação de carregamentos de canais em relação à legislação e apurar o não cumprimento ou quais os motivos que a Sky está se recusando a carregar os sinais da TV aberta. Em relação à questão da operação móvel, nós temos trabalhado com uma preocupação muito grande em relação às melhorias que deverá haver e tem que haver na infraestrutura de prestação de serviço. Nós achamos que pós-cautelar alguns indicadores tiveram uma pequena melhora, mas ainda estamos muito aquém da qualidade que nós teríamos que atingir em relação aos serviços prestados. Eu acho que as operadoras têm que buscar uma forma de melhorar consideravelmente os níveis de atendimento, tanto a nível de suportar a infraestrutura de rede, como também em relação ao atendimento ao usuário. Nós, em julho, fizemos a cautelar e exigimos, então, os planos de investimentos. É evidente que, no processo de suspensão, que nunca é uma medida simpática, né? Vamos dizer assim, uma medida extrema, porque você pode até desarticular todo o setor, uma cadeia inteira produtiva em relação a lojas, empresas terceirizadas, e tudo isso acaba ocasionando problemas para o mercado, inclusive a sua recuperação. Nós entendemos que naquele momento era um momento de chamar a atenção das empresas para os fatos de que precisaria ter algumas medidas em relação à qualidade do serviço. E a nossa medida foi puxada principalmente por o excesso que nós estávamos percebendo de queda nas chamadas, quer dizer, um processo muito grande de aumento da reclamação, de que estaria havendo, vamos dizer assim, um descontrole por parte das empresas de assegurar um serviço de qualidade. Então, nós tivemos, nessa medida, o compromisso de fazermos avaliações periódicas com as empresas. Essa é um resultado já de parte, vamos dizer assim, de um período de avaliação trimestral. É evidente que é muito importante dizer isso, que todos os indicadores de qualidade, a Anatel fecha o ano com punições. Então, evidentemente, que a cautelar ela é um outro tipo de punição, não é a punição normal do processo de sancionamento que a agência faz por descumprimento da qualidade. Então, dizer que os indicadores que, por acaso, as empresas não venham fazendo os indicadores que não venham sendo cumpridos, as empresas terá as multas já abertas pela agência durante esse ano, principalmente nos indicadores de qualidade. Nós estabelecemos
quatro parâmetros de monitoramento, que é os indicadores de desempenho de rede, atendimento ao usuário, interrupções do serviço, que é muito importante, e os investimentos programados para o biênio 2012-2014. Nesse processo, quer dizer, na verdade, nós percebemos de que, até para mostrar qual é de fato o gargalo hoje em relação à telefonia, de que o acesso à rede de voz, quer dizer, só voz, o setor hoje se comporta dentro das metas estabelecidas pela Anatel, inclusive 1% acima, 2% acima. De cada 100 ligações, a Anatel exige que apenas 5% das chamadas não sejam completadas, né? Então, é um indicador de voz. Mas, no indicador de dados, de acesso à rede de dados, que é um problema concreto da agência. É evidente que, se você tem um congestionamento da rede por dados, evidentemente que afeta o serviço de voz. Mas, se você desagregar os dois serviços, nós vemos que, em relação à rede de dados, ainda está muito abaixo do que a Anatel determina, está 3% abaixo, ali 4% abaixo os indicadores de acesso à rede de dados, que é uma preocupação hoje da agência, porque nós temos 70 milhões de celulares hoje, nós temos 140 milhões de aparelhos, numa estimativa, não chips, né? 140 milhões de aparelhos. Desses 140 milhões de aparelhos, 70 milhões utilizam a internet, acesso à internet, no 2G, ou 3G. E, evidentemente, que, com a demanda crescente, os outros 70 milhões vão querer internet. Então, se não houver investimentos pesados em infraestrutura, dificilmente nós teremos a garantia dessa qualidade. A garantia da qualidade, a garantia do processo de qualidade, que é importante que as empresas estejam atingindo. Em relação às previsões de investimento, é bom dizer de que as empresas que reviram nos seus balanços os investimentos que estavam previstos antes da cautelar até agosto, nós tivemos de agosto para novembro essa revisão trianual, né? Trianual de 2012 e 2014, um incremento de 3 bilhões e 800 milhões de reais até 2014. Então, houve as empresas que divulgaram isso para a CVM, a sua revisão de investimento. Antes da cautelar, a previsão de investimento era próximo de 26 milhões e foi para 30 milhões. Então, um incremento nos investimentos programados para frente. Nós tomamos outras medidas no sentido, eu digo assim, que é no sentido paliativo, porque, na realidade, o desejo é de que as chamadas não caiam, né? E até as empresas, nas contribuições que fizeram na consulta pública, que vai entrar em vigor essa regra em 1º de março de 2013, reclamaram de que pode haver um certo prejuízo, mas, na verdade, se as empresas não querem ter prejuízo com queda de chamada, basta melhorar o serviço, melhorar a rede, que ela não terá queda de chamada, portanto, não terá nenhum tipo de prejuízo. Nós modificamos, e o senador Eduardo Braga já colocou essa questão, caso haja quedas de chamadas, se ligar para o mesmo número no prazo de 120 segundos, essa chamada não será cobrada. Ou seja, nós vamos estabelecer isso, que é uma proteção ao usuário, na realidade, para que ele não tenha prejuízo com constantes quedas nos serviços, mas também é uma forma de nós, de alguma maneira, punirmos as empresas no sentido de que elas procurem melhorar o serviço, melhorar a qualidade, que eu tenho certeza que elas não terão prejuízo com a queda de chamada, já que elas vão investir em rede, investir em sistemas, para garantir, de alguma forma, que haja um bom serviço prestado ao cidadão. Em relação ao incremento, inclusive,
o senador Eduardo Braga, acho que é hoje, né? Você vai ler o relatório aqui do projeto de lei de antenas, que é um projeto importante. Nós tivemos, no terceiro trimestre desse ano, pós-cautelar, um incremento de 13,87% no número de estações licenciadas na agência. É um aumento, é um dado positivo, muito embora também houve crescimento na base de clientes, quer dizer, mas é um dado positivo, já que nós verificamos que as empresas, de alguma maneira, procuraram aumentar o ritmo dos investimentos. É claro que ainda não é o suficiente, precisaríamos dobrar essa capacidade rapidamente. A média anual de herbes licenciada em 2011 foi 293 mensalmente de novos sites, e já em 2012 foi 459 herbes licenciadas, o que dá um aumento de herbes. É evidente que, se você colocar ali a base de clientes, é claro que não é a mesma relação direta, porque os clientes crescem, uma herba atende milhares de clientes, né, na verdade, quer dizer, não é a mesma relação direta. Hoje nós estamos aí com 58 mil herbes, ou seja, isso também é um dado positivo que nós e achamos que o 4G vai exigir muito mais instalações de antenas e de herbes que nós temos no mercado. Nós estamos também, em relação ao próximo trimestre, vamos acompanhar as ações de melhoria em 3 pontos críticos que nós consideramos que tem grandes dificuldades ainda para o usuário, né? Nós temos a questão da cobrança, conta e cobrança, que nós achamos que precisa melhorar a transparência, precisa ter uma visão mais transparente para o usuário do que ele está comprando e do que ele, de fato, está gastando. Ou seja, isso é muito importante. Eu acho que isso é um aprendizado para as empresas, porque as grandes reclamações, tanto no call center da agência como nos próprios PROCONs, é questão de cobrança de fatura não muito bem detalhada, e o usuário acaba não entendendo isso. Isso cria uma dificuldade muito grande para o usuário fazer esse entendimento. Nós achamos que essas informações ao usuário são fundamentais, e uma outra preocupação nossa são o acesso à rede de dados. E é importante dizer de que não basta só instalar mais sites, mais antenas. Tem que investir em redes de grande capacidade para suportar transmissão de dados, que é feita através dos serviços de telefonia móvel. Nós estamos, então, nessa proposta de regulamento que nós estamos fazendo, nós estamos buscando um regulamento que busque uma maior transparência nas contas de faturamento dos usuários, que propicie para ele comparabilidade e compreensão do que ele está fazendo. Eu sempre digo que um serviço massificado como o serviço que nós temos hoje de telecomunicações, principalmente com o crescimento exponencial de vários serviços, inclusive agora, nós fizemos uma reunião com as empresas de TV por assinatura, porque sentimos que, de fato, o usuário precisa ser melhor informado sobre as condições de serviço, de fruição do serviço, cobrança e o que ele está pagando efetivamente. Então, nós estamos trabalhando essa questão. Qual dos dois pode vir positivo? Do ponto de vista da regulação de medidas também pró-competição, nós estabelecemos no Plano Geral de Metas da Competição uma redução das tarifas. Vou continuar? Das tarifas de interconexão, tanto da ligação fixo-móvel como nas ligações entre as operadoras, porque nós achamos que um dos motivos embora saibamos que é um potencial competitivo você fazer pacotes e planos em relação a tarifas de interconexão, nós buscamos aí uma redução nessas tarifas, que chegou a 48 centavos, nós vamos até 2015 a 16 centavos, depois entrará no modelo de custo,
que esperamos que seja um valor inferior a esses 16 centavos. Na medida que nós estamos buscando a redução dessas tarifas de interconexão, nós estamos trabalhando no sentido de dar mais potencial de utilização para as redes existentes dentro do sistema de telecom. Principalmente porque, de cada 10 minutos hoje falado, 8 minutos é falado dentro da própria rede. Nós consideramos que isso possa ser um ofensor que prejudica de forma concreta o serviço de telefonia móvel. Então, portanto, nós estamos buscando essa redução. Ainda assim, a cobrança de tarifa de interconexão está muito acima dos padrões mundiais. As tarifas de interconexão no mundo inteiro está na casa dos 5 centes de dólar. A nossa ainda está em torno de 12 a 14 centes de dólar, que nós achamos que nós precisamos baixar essas tarifas. Isso já está decidido e até 31 de outubro de 2013 nós vamos divulgar, então, o modelo de custo que vai apontar qual será a tarifa a ser praticada a partir de então. Eu acho que aí nós damos mais competitividade para o setor, ficará atrativo o usuário ligar do telefone fixo para o celular, que hoje as pessoas não fazem ligação do fixo para o celular, porque é um preço muito mais caro, e tanto faz ele ligar dentro da própria rede como fora da rede, que ele terá esse atrativo com um preço menor em relação à redução dessa tarifa de interconexão. Em relação, temos outras medidas no PGMC, a questão do roaming. Evidentemente que a questão aqui hoje a gente sabe que nós temos um problema para as pequenas operadoras, no caso a CTBC e a Sercontel celular. Quando um cliente sai da sua região, ele acaba pagando um roaming muito caro e acaba inviabilizando, inclusive, que clientes dessas operadoras consigam fazer ligações fora, inviabilizando, inclusive, a própria operação, já que elas têm operações regionais, não nacionais, como as grandes operadoras têm. Então, nós fizemos daqui 6 meses sairá, as empresas que têm poder de mercado, as 4 grandes, terão que fazer uma oferta para as operadoras menores de roaming, para que haja competitividade para o cliente também dessas operadoras. O roaming internacional, inclusive o senador Walter Pinheiro está aqui, ele estava em Dubai também, foi um debate que está sendo discutido lá. É evidente que o roaming internacional também é um outro problema que, infelizmente, não depende exclusivamente da Anatel, porque não existe jurisdição que trata essa questão do roaming internacional. Então, o custo hoje de ligações, quando está fora do país, é muito alto, né? Quase que inviabiliza as pessoas viajarem e fazer ligações internacionais, usar roaming de dados, porque o preço é absurdo. Acho que as operadoras brasileiras deveriam trabalhar para encontrar soluções nessa questão do roaming. É evidente que os países como a Europa e os próprios Estados Unidos, como pagamento, recebe muito mais fluxo de turista, não tiveram muito interesse de avançar isso em Dubai. Eu acho que é um dos grandes problemas hoje, internacional, essa questão do roaming de dados internacional. Nós precisaríamos trabalhar no sentido de melhorar esse custo, já que é um custo adicional muito grande para o usuário. Em relação também à continuidade da agenda regulatória, nós fizemos agora, já está em consulta pública, a não incidência de taxa de fiscalização de instalação para a Fentocel, que estaria em R$ 1.340, ela custa hoje $200. Esse valor viabilizaria a instalação da Fentocel. Inclusive, nós estamos, nessa regulamentação, colocando isso sob a responsabilidade da operadora. Vai melhorar muito o sinal de celular, descarrega também um pouco o congestionamento das herbes, mas isso aí é principalmente para ambientes indoor, como esse aqui, onde o sinal de celular não chega. Nós vamos em garagem de prédio,
supermercados, restaurantes, né? Tem muito movimento, né, Hernani? Então, tudo isso fará com que haja uma melhoria do sinal nos ambientes internos, quer dizer, uma maior eficiência no uso dessa questão. É evidente que essa relação terá que ser discutido com a operadora. O cliente que quiser essa Fentocel vai ter que trabalhar em relação a isso. Eu acho que os clientes corporativos, principalmente os clientes corporativos, terão uma facilidade maior nesse relacionamento da Fentocel. Nós achamos que daqui 40 dias nós já teremos, então, o regulamento final da Fentocel para que haja, então, a utilização desse equipamento dentro de ambientes fechados. Uma outra questão importante, que é o compartilhamento de infraestrutura e entre as prestadoras de serviço. Nós tivemos já algumas medidas no Programa Geral de Metas da Competição, como infraestrutura passiva, postes, dutos, canaletas, tem a previsão de compartilhamento, mas nesse caso agora nós estamos fazendo um regulamento que está na área técnica da Anatel, uma proposta que vai ser encaminhada para o Conselho Diretor da agência para fazer esse debate do compartilhamento de infraestrutura. E é muito importante também que nós temos a Lei Geral de Antenas, o projeto de lei 293/2012, que também vai reforçar, inclusive, ajudar a agência a construir o seu regulamento de compartilhamento de infraestrutura com base nesse projeto de lei, que, inclusive, o senador Eduardo Braga ia ler hoje nessa comissão esse projeto. Eu acho que é um projeto importantíssimo, que vai ajudar muito a agência também a avançar nesse debate das instalações de ERPs. Em relação às próximas medidas, eu já coloquei algumas questões. No próximo trimestre, que é novembro, dezembro e janeiro, nós vamos estar reforçando, então, os debates e as questões sobre conta e cobrança, melhorar os processos de cobrança. Eu acho que as empresas têm que buscar essa melhoria, porque isso faz parte de um processo de transparência das operadoras com os usuários. Nós vamos votar medidas que favoreçam o melhor detalhamento e compreensão dos planos de serviços, das faturas, das promoções, dos critérios de cobrança e dos serviços adicionais. Eu acho que esse vai ser o próximo trimestre que nós vamos se concentrar nessas questões. E um outro ponto importante, que são aspectos relacionados à rede, que nós continuamos, já estamos fazendo os levantamentos, e isso estará pronto nos próximos 90 dias, um trabalho sobre completamento de chamada, sobre área de cobertura e sobre acesso à rede de dados. Nós vamos continuar trabalhando e cobrando isso das empresas, e nós vamos fazer uma fiscalização do mapa de cobertura e monitoramento detalhado da infraestrutura de rede nos municípios com população de 300 mil habitantes. Nos 81 municípios, nós vamos fazer isso de forma detalhada, inclusive ver onde tem áreas de sombra, o que está acontecendo com a cobertura. A intenção nossa é concluir esse relatório no próxima prestação trimestral, fevereiro ou março. Então, nós queremos fazer com que isso tenhamos também um diagnóstico para a quarta geração, 4G, para que haja, de fato, que nós entremos com o pé direito na quarta geração, que será uma cobrança muito grande da sociedade. É muito importante que haja esse mapeamento onde as empresas sejam cobradas efetivamente para instalar mais infraestrutura de telecomunicações. Em relação a essas questões, é isso que eu teria para colocar. Muito obrigado.